Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre o preço da unção. Será que você já se perguntou se realmente o seu jejum ou a sua oração está tendo eficácia ou efeito no mundo espiritual? Se você já enfrentou essas dúvidas, fica nesse vídeo até o final que você vai entender como funciona o preço da unção e como a unção é derramada sobre a vida de alguém. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para quem não sabe, a unção de Deus te capacita, a unção de Deus te fortalece e a unção de Deus te ensina todas as coisas do mundo espiritual. A unção de Deus te ensina os mistérios espirituais. A unção de Deus te dá estratégia de como vencer o diabo e os seus demônios. Mas muitos que desejam ter e receber a unção de Deus não param para meditar que existe um preço a ser pago. Existe um preço muito alto para você pagar, para que você possa receber a unção. E isso vai lhe custar a sua total entrega no Senhor. Porque muitas das vezes a pessoa fica somente com aquele desejo de receber aquela unção, de receber aquele poder, e o desejo dela só fica somente nas palavras, mas ela não coloca em prática. E pessoas que querem alcançar a unção de Deus, mas não conseguem sequer orar 2 horas de oração por dia, querem dar somente 15 minutos, pensando que 15 minutos de oração vai fazer você receber a unção de Deus. E muitas pessoas até mesmo duvidam se o seu jejum ou sua oração está tendo realmente uma eficácia no mundo espiritual. Entenda uma coisa, você poderá receber a unção de Deus se você perseverar. Não pense que será da noite pro dia, porque existem pessoas que não conseguem orar nem 4 horas por dia, 2 horas por dia, mas querem ser pessoas cheias da unção de Deus. Querem ser pessoas cheias do poder de Deus. Como haverá unção? Como haverá poder se você não consegue pagar o preço da unção? Tem pessoas que oram 15 minutos por dia e querem que a unção de Deus seja derramada sobre as suas vidas, mas a pessoa não paga o preço. Muitas pessoas querem ter uma intimidade extrema com Deus, querem ser usadas por Deus, querem ter uma vida de intimidade com Deus, mas não querem pagar o preço. Pagar o preço para receber a unção não é orar 10 minutos por dia. Pagar o preço para se ter unção não é orar 1 hora por dia. Isso você precisa entender que não vai ser da noite para o dia. Existem pessoas que jejuam hoje, oram hoje e querem amanhã receber a unção. Querem amanhã contemplar o sobrenatural. Querem amanhã enxergar o mundo espiritual. Querem amanhã enxergar os mistérios espirituais. Não funciona dessa forma. As coisas de Deus não é da noite para o dia. A unção de Deus, o preço da unção você precisa pagar, e isso pode levar tempos, pode levar meses, pode levar horas, pode levar até mesmo anos para você receber aquela unção. E isso vai depender de você, se você conseguir manter este propósito de oração. Eu não estou falando de oração de 15 minutos que você faz para você deitar na cama e dormir. Eu não estou falando de orações na correria que você faz para ir para o trabalho, oração de 15 minutos, de meia hora, não. Eu estou falando de orações de total entrega, aonde você não sai daquela oração enquanto você não recebe o poder de Deus, enquanto você não sente a presença de Deus, enquanto você não consegue entrar na dimensão espiritual. E nisso você não vai fazer isso somente um dia, você vai fazer todos os dias.
Você precisa andar em oração, viver preparado na oração, viver preparado no jejum. Porque existem pessoas que quebram propósitos que fazem com Deus e querem ser cheios da unção, querem ser cheios do poder. As coisas de Deus não é de qualquer forma. Se você quer receber a unção, se você quer pagar o preço para receber a unção de Deus, escute uma coisa, você precisa perseverar e manter o propósito de oração de pé, ainda que você esteja sem forças. E é isso que muitas pessoas não conseguem manter o propósito de oração de pé. Porque sobrevém a luta, sobrevém a provação, sobrevém a tentação e a pessoa não consegue manter de pé aquele propósito de oração. Ela para de orar, ela simplesmente se desanima, porque ela pensa assim, conforme muitas pessoas: o meu jejum não está fazendo efeito, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, sem ela entender que as coisas de Deus você precisa olhar com os olhos da fé, e as coisas de Deus não é da noite para o dia. No início da minha caminhada, o Senhor me concedeu uma experiência, e na maioria das vezes que eu ganhava oportunidade na igreja, eu sentia uma unção cair sobre mim, algo ser derramado, e o meu corpo inteiro começava a se tremer, e era algo que vinha de dentro, do interior, não era algo exterior, e eu começava a me tremer, eu não conseguia me conter, parecia que eu ia flutuar, parecia que eu ia sair do chão, não conseguia ficar parado, eu não conseguia segurar o microfone direito, era algo muito forte. Uma unção que o seu corpo físico não suporta, o seu corpo começa a tremer com aquele poder, com aquela unção. E toda a igreja começou a receber e sentir aquela unção que estava sendo transmitida, aquela unção, aquela virtude que estava sendo derramada naquele momento da ministração. E depois que finalizava a minha oportunidade, eu começava a falar com Deus em pensamento: Deus, eu não sou digna, ainda estou no início da minha caminhada, eu ainda preciso renunciar muitas coisas, eu ainda preciso aprender muitas coisas, eu ainda preciso te buscar mais para que eu possa receber essa unção e este poder. E o Senhor começou a me dar direções. Esta unção que sobre ti cai, que é derramada no momento que você ganha oportunidade, essa unção ela repousa, é a unção de teste, porque em breve você vai passar por um processo, e nesse processo você vai aprender a pagar o preço da unção, porque através deste momento que você está provando da unção, na qual está repousando sobre você, mas que porém ainda não habita em você, você vai ter mais desejo para buscar, para que essa unção não venha somente repousar e se retirar, mas que ela venha habitar totalmente na sua vida. E depois disso, eu percebi que aquela unção, ela repousava no momento em que Deus estava me usando, mas depois se retirava. Então era uma capacitação que Deus dava somente na hora. Eu tive o entendimento sobre isso, da unção que repousa, da unção que desce, mas que depois se retira, e da unção que passa a habitar quando você conquista aquela unção. A partir deste momento que eu me entreguei totalmente para Deus, para buscar em jejum e oração, porque eu queria sentir mais daquele poder. Eu não queria que aquela unção se retirasse. Eu não queria que aquele poder em outros dias não se manifestasse. O meu desejo era que aquela unção permanecesse sobre a minha vida, que eu viesse carregar aquela unção aonde eu estivesse, independentemente se Deus estaria me usando ou não. E eu comecei a jejuar todos os dias. E começou a passar semanas, eu estava de jejum. Começou a passar meses, eu estava de jejum. Começou até a passar anos, eu estava de jejum. Porque quando você entra no nível de oração, você não consegue mais perceber nada daquilo que está no mundo material. O meu prazer está buscando a Deus, orando a Deus, clamando a Deus, para que aquela unção não vá embora, para que aquela presença permaneça, para que aquele poder continue se manifestando, para que aquela graça não venha se retirar da sua vida. Eu passei muito tempo sem saber o que é tomar café pela manhã. Eu passei muito tempo sem saber o que é parar para almoçar meio-dia. Por quê? Porque o meu desejo estava em conquistar aquela unção, pagar o preço por aquela unção. Porque a unção tem um preço.
Para você receber unção, você precisa pagar o preço de boca fechada. Porque tem muitas pessoas que não querem jejuar, querem fazer jejum de tais alimentos. Mas eu nunca conheci esse tal jejum em que a pessoa come alguns alimentos e ali é um jejum. Eu nunca provei desse jejum. O jejum que realmente eu vi eficácia espiritual foi o jejum na qual você não toma água, na qual você não come. Esse jejum é o jejum na qual você conquista a unção de Deus. Aí eu comecei a entender a diferença. Quando a unção de Deus é derramada sobre a sua vida no momento que Deus quer te usar. E quando a unção de Deus, ela habita em você, ela permanece em você, mesmo quando Deus não está lhe usando, a unção de Deus está habitando em você. Porque é necessário que você venha provar do teste da unção, para que nisso você tenha desejo de buscar a Deus, para que aquela unção não possa somente repousar, mas ela possa habitar sobre a sua vida. E outra coisa muito importante que eu quero que você entenda e saiba: ter unção não significa falar em línguas estranhas. Não significa expulsar demônios. Ter unção não significa revelar, ver coisas espirituais. Ter unção não significa falar em línguas ou expulsar demônios. Quando uma pessoa está em um nível alto de oração, ela conseguiu atingir um nível de unção, esta pessoa vai ter conhecimento dos mistérios espirituais. Isso é dito lá na primeira epístola de João, capítulo 2 e verso 20. Vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Quando você tem unção, você recebe o conhecimento dos mistérios espirituais. Mistérios espirituais acerca dos céus. Mistérios espirituais acerca das trevas, dos demônios. Você recebe estratégia espiritual para lidar com demônios. Você começa a entender coisas profundas no mundo espiritual. Você passa a ter um entendimento mais aberto, um entendimento mais profundo. Porque o processo da unção faz com que você receba o conhecimento. Porque o conhecimento no mundo espiritual, ele é muito importante. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais unção você tiver, mais conhecimento espiritual você terá. E você terá uma responsabilidade muito grande no mundo espiritual. Você será cobrado por Deus e principalmente também pelas trevas. A sua cobrança, a cobrança que você vai receber do lado das trevas é muito alta. A cobrança que você vai receber da parte de Deus também é muito alta, por você estar naquele nível alto de unção. Porque existem pessoas por aí que expulsam demônios, mas não têm conhecimento espiritual. Não têm conhecimento espiritual dos mistérios de Deus. Porque o conhecimento espiritual dos mistérios espirituais é dado para aquele que enfrenta o processo da unção, que paga o preço pela unção. Então a pessoa que recebe unção, antes disso, ela passou pelo processo e durante esse processo para se receber aquela unção, ela teve uma experiência e recebeu um conhecimento, um aprendizado dentro daquele processo. Quando alguém tem a unção de Deus, ela vai saber de tudo. Ela vai conseguir entender tudo do mundo espiritual, porque a própria unção vos ensinará todas as coisas.